Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero convidá-los então a abrir as vossas Bíblias no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao versículo 48. Vou pedir para o nosso irmão Diego, desliga esse ventilador para mim, por gentileza. Mateus 5, do versículo 43 ao versículo 48. Nós estamos estudando, aos nossos irmãos que ouvirão depois dessa gravação, nós estamos estudando a ética cristã do Sermão do Monte. Nós falamos a semana passada e vamos continuar hoje falando do amor ao próximo, né? Semana passada nós tratamos acerca do amor ao próximo e hoje nós vamos dar continuidade falando acerca desse amor cristão, falando acerca da sua razão de ser. Tá bom? Nós terminamos falando no último ponto, na quinta-feira passada, que nós devemos notar que o mandamento de Jesus de amar ao próximo não só implica deixar que os outros nos tratem como querem, também inclui o que deve ser nosso comportamento com respeito aos outros. E Jesus disse qual deve ser o nosso comportamento. Ele diz assim que Ele nos ordena a orar por eles. Ele nos ordena a orar por eles. Olha comigo aí, versículo 44 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta é uma ordenança que Jesus dá. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. É esse amor filial que Jesus vem tratar e que Ele vem trabalhar no nosso coração, porque não é algo que nós mesmo produzimos, mas é algo que o Senhor vai nos conceder, vai nos dar graça para amar o próximo. Então, ninguém pode orar, eu dizia no final que ninguém pode orar a favor do outro ser humano e seguir odiando essa pessoa. Não existe essa questão de, eu estou orando para a pessoa, mas não gosto dela. Isso não existe. Essa oração sua não tem eficácia, não funciona, isso não pode acontecer. E quando se apresenta ante Deus, junto com o outro, a quem se sente odiando, né, a outro ser humano na presença de Deus, isso não pode ocorrer. Eu não posso chegar na presença de Deus odiando a pessoa e orando por ela ao mesmo tempo, porque eu tenho que ter a convicção que eu estou diante de Deus. E o próprio Deus nos amou. O próprio Deus nos amou de tal maneira. Ele já sabia o que ocorreria na vida do seu filho, na vida, no tempo do filho Jesus que andou nessa terra, pois Ele amou a gente de tal maneira que a gente o crucificou. Nós estávamos em Adão, nós caímos em Adão, nós estávamos lá, nos homens, quando Cristo foi crucificado. Então a gente não pode, mesmo assim, Ele nos amou. Ele olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, dessa mesma forma, você tem que olhar as pessoas com esse mesmo sentimento. Por mais agressivo ou agressividade que ele deva estar lá lhe tratando, por mais mal que ele deve estar cometendo você, por mais que ele lhe prejudique. Irmão Christian, isso é difícil, eu sei que é difícil. Isso é um ato que você não consegue produzir se não for pelo meio da graça de Jesus. É somente a graça de Jesus que vai lhe dar, que vai nos dar esta condição de amar dessa forma. Mas irmão Cristian, não existe isso de eu amar as pessoas com a essência de Jesus. Eu sei que não existe.
mas você tem que amar as pessoas com um exemplo de Jesus. É isso que Ele espera de mim e de você. O que Jesus espera de mim e de você? Que nós seguimos os seus passos e que tomamos o seu exemplo nas suas atitudes, principalmente no que se diz respeito do amor. Então não tem como eu amar uma pessoa, orar por ela, odiando essa pessoa. Então primeiro vá até Deus, o certo é ir até Deus e pedir: Senhor, me dê graça para amar essa pessoa. Senhor, tira todo o rancor do meu coração. Eu sou teu servo, Senhor, eu não posso, eu sei que eu não posso ficar com esse sentimento, porque eu sou tentado a pecar, Senhor. E a tua Bíblia me instrui que eu devo amar o meu irmão, eu devo amar os outros. Então a forma mais segura de eliminar o ressentimento é então orar por aquele a quem nos sentimos tentados a odiar. Vamos lá, lembra daquela pessoa que você sente tentado a não gostar dela de jeito nenhum? Vai lá, lembra aí aquela pessoa difícil que dói. Lembrou? É por essa que você tem que orar. Lembrou de outro? É por esse que você tem que pedir graça para Jesus, para você amá-lo. Irmão Cristo, é difícil, eu sei, mas a graça torna possível. Quando, irmão Cristo, Jesus olhou para mim e para você e nos amou, Ele nos amou de tal maneira que Ele não parou para olhar para os nossos defeitos. O seu amor é incalculável. O amor de Jesus não dependeu de você em nada. Ele amou você incondicionalmente, independentemente de você mesmo, de mim. Porque se Ele amasse olhando para os nossos defeitos, para o meu defeito, coitadinho de nós. Sim ou não? Sim. Então como que Jesus espera que amamos a outras pessoas? Principalmente aqueles que se intitulam como os nossos inimigos. É orar por eles, é pedir graça a Jesus. Um cristão verdadeiro vai orar pedindo graça a Jesus, para que ele ame essa pessoa, para que ele perdoe essa pessoa, para que ele não viva com ressentimento, com sentimentos no coração, mas para que ele ame essa pessoa. Um crente em Jesus. Mas vamos continuar falando desse amor cristão, e nós vamos tratar acerca da sua razão de ser. Vamos ler comigo então no versículo 43 ao 48, que diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Talvez essa frase, perfeito, te deu uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas é exatamente isso que eu quero tratar com vocês, acerca dessa palavra de Jesus, perfeito. Qual a ideia que você tem de perfeição aí? Ah, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não falha, uma pessoa que tem pecado, é isso que Jesus está querendo dizer? Não. Mas vamos lá. Então nós vimos aqui que Jesus quis dizer, o que Ele quis dizer quando Ele ordenou ter esse amor cristão. Agora nós devemos seguir aqui, mais adiante um pouco, e ver por que Jesus nos ordenou isso. Amar dessa forma, amar os nossos inimigos. Como que Jesus pede algo a nós que é algo que nós não conseguimos e nós não podemos produzir esse amor? Mas Ele disse que esse amor é através da graça de Jesus. É por causa da graça então nós conseguimos. É pedindo em oração a Jesus essa graça para amar.
Mas a grande questão é: por que Jesus exige que alguém tenha esse amor? Por que Jesus exige isso? E esse amor filial, ele significa então essa benevolência, essa indescritível ou essa invencível boa vontade, que é isso que significa esse amor filial. É um amor indescritível, é um amor invencível, é um amor de boa vontade. E invencível aqui é um amor que vence qualquer ressentimento. Esse amor, através da graça de Jesus, ele vence qualquer ressentimento. Esse amor pela graça é de boa vontade, não é um amor hipócrita, não é um amor fingido, não é um amor oportunista, mas é um amor verdadeiro, produzido e tratado pela graça de Jesus. Então, a razão, ela é tão simples como tremenda, porque tal amor faz com que o homem seja como Deus. Irmão Cristo, na sua essência, não. Jesus, ele assinalou a ação de Deus no mundo, e essa é precisamente uma ação, ou seja, é uma ação de indescritível benevolência. A ação de Deus é de uma ação indescritível benevolência. Ele quis, nós não merecíamos, mas Ele quis nos amar. Não tinha nada em nós para atraí-lo, mas Ele quis nos amar. Ele quis nos amar, sim. Preste bem atenção. Por que, irmão Christian? Porque a Bíblia vai nos dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Olha o que Jesus está fazendo aqui agora. Ame os vossos inimigos e orem por eles. Por quê? Porque nós também éramos inimigos de Deus, e Deus nos amou de tal maneira. Então, quando nós amamos a pessoa, nós não olhamos para os seus defeitos, nós não olhamos para os seus erros, nós não buscamos nela perfeição, algum motivo para amá-la. Deus não quer que você ame as pessoas por alguma razão, por algum motivo. Deus quer que você ame por boa vontade, entendendo que você também é amado, porque você também um dia foi inimigo de Deus, mas agora fomos salvos, lavados, remidos, e somos chamados agora de inimigos, somos filhos de Deus agora. E isso então é para aplacar o nosso orgulho de achar ou de pensarmos que nós somos melhor do que as pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento ou à conversão de Jesus. Nós não somos melhores do que eles. Pelo contrário, nós temos uma obrigação e um dever de orar por eles e de amá-los de boa vontade. De boa vontade, essa é a razão simples desse amor. É Jesus transmitindo esta ação indescritível, benevolência de Deus. É Jesus vivendo esse amor de Deus. E Deus faz com que o sol, ou seja, Deus faz com que o sol se levante sobre bons e maus. Deus envia a chuva sobre justos e injustos. Então é por isso que eu devo amar as pessoas. É por isso. Existe um rabino chamado Josué, que costumava dizer assim: viu alguma vez que chovesse sobre o campo de A, que era justo, ou sobre o campo do B, que era injusto? Você já viu a chuva cair só para o justo? Só para os crentes?
Sim ou não? Não. Você já viu o sol nascer só para os crentes e para o ímpio não? Sim ou não? Não. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Então ele deixa esse ditado falando também sobre o sol que brilhasse sobre Israel, sobre o povo que era justo e não sobre os gentios que eram maus. A resposta é não. Ou seja, Deus faz brilhar o sol tanto para Israel como para as nações inimigas. Por quê? Porque Deus, o Senhor, é bondoso para com todos. Para com todos. As pessoas que não têm Deus também são alcançadas pela bênção de Deus, são agraciados pela bênção de Deus, recebem a providência de Deus. E a gente não pode ter essa ideia. Deus é bom para com todos. Deus é bom para com todos. A grande diferença é que o justo reconhece, adora, glorifica. O ímpio não reconhece, não adora e não glorifica. Essa é a diferença, mas não é por causa disso que Deus não deixa de abençoar o ímpio e o justo. Deus abençoa. Até o rabino judeu se sentia comovido. O rabino judeu ele se sentia impressionado pela extraordinária benevolência de Deus, tanto para com os santos, tanto como para os pecadores. E há uma narração rabínica que recorda a destruição dos egípcios no Mar Vermelho, e que segundo essa história, quando os egípcios se afogaram, diz a história que os anjos no céu começaram a cantar um hino de louvor, mas que Deus reprovou com muita tristeza, dizendo, é uma história que diz, que Deus reprovou com muita tristeza pelo fato dos anjos estar cantando, dos egípcios terem morrido. Então ele diz que Deus diz assim: a obra de minhas mãos não pereceu no mar, e vós cantais um hino de louvor. Ou seja, o amor de Deus é tal que não pode regozijar-se na destruição de nenhuma das criaturas que sua mão criou. As pessoas acham que Deus tem prazer na morte do ímpio. Não, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte da sua criação. Então quando um ímpio morre, qual deve ser a nossa atitude? De lamento. Lamento. Não é de alegria, é de lamento. A gente não vai julgar se foi para o céu ou não foi, mas é lamento por não ter conhecido o Salvador, por não ter vivido uma vida para o Salvador. Nós que conhecemos a Escritura Sagrada na medida do possível, não na sua totalidade, nós sabemos para onde vai aqueles que morrem sem Cristo. A gente sabe, e por saber disso nós temos que lamentar, porque nós sabemos para onde vão, sem uma vida com Cristo. Então nós não devemos ficar alegres, nós devemos que lamentar. Senhor, eu lamento muito, porque o Senhor também não se alegra com a morte daquele que desceu à sepultura sem salvação. O nosso sentimento deve ser de lamento. Mas eu quero que você abra comigo o Salmo 145 e leia para mim em alto e bom som, abaixa a máscara e leia para mim o versículo 15 e o versículo 16. Salmo 145, versículo 15 e 16, leia em alto e bom som, abaixando a máscara, e leia por mim, por gentileza. Quem achou pode ler. Cento e 145, 15 e o 16. Independente
Opa, está escrito aí só os crentes? A todos, a todo vivente. Então a benevolência de Deus é para todos, não é para A ou para B, é para todos. Deus atende a todos. Então em Deus há uma benevolência universal. Sim, então se chama uma benevolência universal, que se aplica até ao homem que quebrantou sua lei e me quebrantou o coração. Deus é benevolente com todos na colheita, em tudo. Deus é benevolente. E Jesus diz que devemos então ter este amor, para que nós possamos então chegar a ser filhos de nosso Pai que está no céu. Então, peraí, irmão Cristo, então quer dizer que se eu não caminhar por aqui, então eu não posso me intitular como filho de Deus? É isso mesmo. Mas todo mundo diz aí que é filho de Deus, mas não é verdade. Quem é o filho de Deus? Jesus vai dizer aqui: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus vai dizer: eu porém vos digo, lembrando que essa lei não está no Antigo Testamento, é uma lei que foi criada pelos homens. Primeiro versículo 43. Aí Jesus vai dizer: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que eu tenho que fazer isso? Porque aquele que faz isso, preste atenção, aquele que faz isso, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Então quer dizer que não é todo mundo que se chama filho de Deus é filho de Deus? Não, é aqueles que cumprem o seu mandamento, a sua ordenança, é aqueles que vivem. Mas as pessoas não ficam falando assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Olha aqui o que é ser filho de Deus aqui. Todo mundo pode ser filho de Deus, sim ou não? Nesse contexto, pode? Sim ou não? Não, irmão, fala firme, convicto, não é não. Não obedece, não cumpre o mandamento, é indisciplinável, não adora a Deus, blasfema contra Deus. Então ele não pode ser considerado um filho de Deus. Odeia o próximo, deseja o mal do próximo. É filho de Deus esse daí? Deus odiou você? Deus abominou você? Não. Então Jesus quer que nós façamos o mesmo. Minha esposa queria falar alguma coisa? Fala bem alto, porque para mim chegar aqui, criaturas, cumpre a vontade de Deus. Os escolhidos de Deus cumpram a sua vontade. Então não é todos. Então Jesus diz que devemos amar, devemos ter este amor para que possamos chegar a ser filhos do nosso Pai que estás no céu. Ou seja, o hebreu não é um idioma rico em adjetivos, e por essa razão frequentemente se usa a expressão filhos de, com um substantivo abstrato, ou seja, nos lugares onde nós disporíamos de um adjetivo adequado. Por exemplo, filho da paz, que quer dizer pacífico, ou também filho da consolação, que quer dizer consolador. Então, por isso, portanto, filho de Deus significa alguém que é semelhante a Deus. Filho de Deus, eu vou repetir, filho de Deus significa aquele que é semelhante a Deus. Ou seja, como Deus. Opa, não se assusta não, irmão, calma. Nós não vamos canonizar ninguém aqui, fique tranquilo.
Não vamos erigir aqui uma imagem de escultura e adorar um Deus. Agora fulano de tal um Deus. Não, não é isso. Não é isso. A razão porque devemos possuir essa indescritível benevolência e invencível boa vontade é que Deus as tem, essa benevolência, essa invencível boa vontade, e se nós podemos chegar a possuí-la também, poderemos nos tornar nada menos que um filho de Deus, ou seja, em seres humanos de um caráter similar a Deus. Então aqui nós temos a chave para compreendermos das frases mais difíceis de todo o Novo Testamento. Aqui nós encontramos ao final desta passagem, quando Jesus disse: sede, pois, vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. É Jesus que está falando isso. É Jesus que está ensinando isso. Mas a questão é que a primeira impressão que nós recebemos ao escutar estas palavras é que se trata aqui, por exemplo, de um mandamento que não pode ter nada a ver conosco. Porque nenhum de nós, a primeira impressão que dá, já vai logo dizer: mas eu não sou perfeito, eu não consigo ser perfeito. A gente acorda pecando e dorme pecando, então não dá para ser perfeito. É esse contexto de perfeito que Jesus está dizendo? Não, porque Ele sabe que nós não conseguimos essa perfeição, e é essa perfeição através de leis dos judeus, que os judeus ficam procurou a vida toda e não conseguiram. Então essa é a primeira impressão que nós temos. Então ninguém, por exemplo, entre nós estabeleceria uma relação necessária, por mais tênue que fosse, ou seja, entre nossa vida e qualquer forma de perfeição possível. Mas a grande questão aqui, que a palavra grega que significa perfeito, ela é teleios, e que se emprega em uma forma muito especial, essa palavra, e que não tem nada a ver com o que poderíamos denominar uma perfeição abstrata, filosófica ou metafísica, porque teleios era a vítima adequada para ser apresentada em sacrifício a Deus. Deveria ser algo perfeito. Por exemplo, no sacrifício no Antigo Testamento, o animal tinha que ser perfeito, sem mancha, primogênito, sem doença. Ele tinha que ser perfeito, apresentado como sacrifício a Deus. Deveria ser perfeito. Também o homem, quando alcançava a plenitude da sua estrutura física, em oposição ao moço ou em posição ao menino que não está ainda desenvolvido, por exemplo, o aluno que obtinha uma compreensão cabal de matéria de estudo também era perfeito, e era perfeito nesse sentido. E em contraposição com o que, sendo principiante e ainda não denominava o tema da questão da perfeição, então, para dizê-lo de outra maneira, a ideia de perfeição é, nesse caso, totalmente funcional, ou seja, algo é perfeito se cumprir o propósito para o qual foi feito. Então vem a palavra perfeito. Então a palavra grega teleios é o adjetivo que corresponde ao substantivo telos, ou seja, telos significa fim, meta, propósito ou adjetivo.
a palavra telos, ou seja, uma coisa é teleios, e se ela realizar o propósito para a qual foi criada, um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Então, quando Jesus diz sede perfeitos, é nesse propósito que Jesus está dizendo. Ser perfeito aqui é cumprir a meta, é cumprir o propósito, é cumprir o objetivo para o qual você foi chamado, para o qual você foi criado. E como que eu cumpro esse propósito, esse objetivo? Como é que eu faço isso, irmão Cristian? Olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, é olhando os seus exemplos e procurar copiar os exemplos de Jesus e colocar na nossa vida e praticarmos os exemplos de Jesus. Então Jesus está dizendo, então você será perfeito. Então você se tornará perfeito, realizando os propósitos. E me permita aqui uma analogia bem singela, falando acerca de cumprir esse propósito, ou tratando essa questão do que Jesus está dizendo ser perfeito. Suponhamos que na minha casa há um parafuso frouxo, e suponha que eu quero ajustá-lo, eu quero dar um aperto nesse parafuso. Então o que eu vou fazer? Eu vou até uma loja de ferragens e eu compro uma chave de fenda, porque em casa eu não encontro essa chave, então eu preciso de uma casa de ferragem e comprar essa chave de fenda para que eu possa apertar. Então, ao examinar essa ferramenta, então eu me dou conta de que a manga da chave de fenda se encaixa perfeitamente à forma da minha mão. Então eu vou ter uma condição muito mais firme, um aperto mais preciso, e não é também muito grande e nem muito pequeno, ou seja, nem muito áspero e também nem muito liso. E aí, imediatamente eu coloco a ponta da chave de fenda na ranhura do parafuso, e aí eu me dou conta que se encaixa perfeitamente. Aí eu me dou conta que se adapta perfeitamente às dimensões da chave de fenda. E isso é perfeito, né? Para nós homens, quando nós achamos a chave certa e que dá o aperto certo, que é preciso, isso é maravilhoso. E aí eu faço girar a chave de fenda e o parafuso se ajusta. Agora, se falasse em grego, ou seja, em particular, e se usasse as palavras com o sentido que tem no Novo Testamento, a qual nós lemos aqui, diria então que a chave de fenda é teleios. Por quê? Porque ela está cumprindo o seu propósito porque ela foi construída. Eu fui num propósito na casa de ferragem, sim ou não? Eu fui num objetivo lá, procurar uma ferramenta que encaixe perfeitamente no parafuso para apertar aquilo que eu preciso. Então a chave de fenda, ela responde perfeitamente para aquilo que ela foi construída, para aquilo que ela foi criada, porque ela cumpre exatamente o propósito para o qual eu necessitei e para o qual eu cumpri. Então assim é em relação ao ser humano, que é perfeito. Então Jesus está falando da questão da perfeição, é se ele cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Então você precisa entender que você foi criado com um propósito para a glória de Deus. Como eu disse no início, você não foi criado para ser membro do banco, você foi criado para ser membro do corpo de Cristo. Você foi criado, o apóstolo Paulo disse, para a glória de Deus. Você foi criado para um propósito, para viver a sua vida, para glorificar a Deus, para servi-lo, para honrá-lo, para reverenciá-lo.
É para isso que você, então é por isso que Jesus está dizendo. Versículo 48, portanto sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai. Jesus está dizendo, então viva a tua vida cumprindo o propósito para o qual você foi chamado, para o qual você foi liberto. É isso que quer dizer essa perfeição, é essa perfeição que Jesus está dizendo. É isso que ele está falando. Ele é perfeito, cumprir. A Bíblia, ela não deixa lugar e nem dúvidas com respeito à resposta adequada a esta pergunta. Por exemplo, olha uma pergunta, eu vou levar você lá para Gênesis. Gênesis 1:26, abre lá, leia para mim o que está escrito lá. Olha o propósito para que você foi chamado. Você vai ver o propósito lá, por que você foi criado, por que Cristo te salvou. Vamos lá, Gênesis 1:26, levanta, lê bem alto, para todo mundo escutar. Então façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. O propósito de Deus já estava desde o início da criação. Deus já tinha um propósito para o homem. Deus já estava arquitetado para o homem. E quando nós vemos aqui, nós precisamos entender que o homem foi criado para ser como Deus. Opa, não, Christian, fica tranquilo, aqui é uma boa teologia reformada, não tem heresia aqui não, fique tranquilo, deixa eu terminar de explicar para você. Então o homem foi criado para ser como Deus. Como, irmão Christian? Se tratando das características de Deus, das suas características. E quais são as características de Deus? Que eu sou igual a Deus, que eu devo ser igual a Deus. Uma das características que nós estamos tratando aqui agora, o amor para os santos e pecadores por igual. Essa é uma das características que eu e você temos que ser igual a Deus. Amar como Deus amou. Amar não só aqueles que vos amam, mas amar aqueles que vos perseguem. Então nós temos que pegar esta característica do amor de Deus, porque ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Deus não quer que eu e você andemos diferente. Deus não quer que eu e você tenhamos atitudes diferentes da dele. Jesus não quer que nós caminhemos num caminho diferente. Ele quer que nós seguimos os seus passos e tomamos exemplo como ele andou, nós também devemos andar. É andar esta perfeição que ele está dizendo. Então esta característica da benevolência universal, esta característica da boa vontade invencível, esta busca constante do bem-estar de todos os homens, é essa característica que nós devemos se parecer com Deus. É isso. Nós temos que seguir. E esta grande característica de Deus, que é o seu amor para com os pecadores e para com os seus santos. E não importa o que os homens lhe possam fazer, não importa. Deus não procura senão o seu mais elevado bem-estar. E quando o homem reproduz em sua vida incansável, em sua vida perdoadora e sacrificial, benevolência de Deus, então este homem se torna semelhante a Deus.
E portanto ele se torna perfeito porque está vivendo, está externando as mesmas características de Deus, como filho de Deus. E Jesus externa as características de Deus. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. A minha bebida e comida não consiste em comidas físicas, mas consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então, portanto, nesse sentido ele se torna perfeito, no sentido que o Novo Testamento dá a esta palavra de perfeito. E para dizê-lo de maneira ainda mais singela, o homem mais perfeito é aquele que mais se importa com os outros. Entendeu? O homem mais perfeito é aquele que se importa com os outros, independente de. O ensino de toda a Bíblia é que nós alcancemos a plenitude de nossa humanidade quando nós nos assemelhamos a Deus. Os discípulos certa feita perguntaram para Jesus: Senhor, nos mostra o Pai. Ah, irmão, nós temos que chegar nesse grau. Aquele que está me vendo, está vendo o Pai. E o sentido é muito mais profundo que você pensa. Não é só numa visão física. Olhar e ver o Pai, ele está dizendo: tudo que eu tenho cumprido, você já está vendo o Pai. Eu estou externando aquilo que o Pai é. Está vendo a mim? Está vendo o Pai. Qual é o grau que nós estamos diante de Deus e diante das pessoas? Qual é o grau? Eu faço essa pergunta a vocês: qual é o grau que nós estamos? Nós podemos dizer às pessoas de fora: olhe para mim, sede meus imitadores, como Paulo fez. Mas não é aqui que Jesus quer que nós cheguemos? Sim. Porque a única coisa que pode nos assemelhar a Deus é esse amor que jamais deixa de interessar pelas outras pessoas. É o único meio que temos para assemelharmos a Deus. É esse amor incondicional, que não espera nada em troca. É esse amor filéu, que apesar da pessoa ter prejudicado, eu a amo, eu desejo toda sorte de bênção para a vida dessa pessoa, eu vou buscar graça em Deus para eu amá-la, para eu orar por ela, então eu a amo, então me torno semelhante a Deus. O que Jesus quer de nós nessa noite, essa palavra é para mim, é para você que está aqui hoje. O que Ele quer de nós é que alcancemos a plenitude de nossa humanidade e que nós ingressamos na perfeição cristã quando aprendermos a perdoar como Deus perdoa e ama. É para esse caminho que Jesus está nos levando. Mas qual é o grau do nosso amor, irmãos? A grande questão é: quando as pessoas olham para nós, o que eles veem? Porque o mundo aí fora, há muitas pessoas que estão escandalizando o nome de Deus, e que quando olha para essas pessoas, desculpa a minha expressão, ela vai ser forte, mas quando olha para essas pessoas que dizem que tem Deus na vida, vê um demônio na vida dessa pessoa, não vê Cristo, não vê Espírito Santo, não vê transformação. Mas quando o mundo aí fora olhar para mim, para você, eles têm que ver Cristo na minha face, eles têm que ver Cristo nas minhas palavras, eles têm que ver Cristo nas minhas atitudes, eles têm que ver Cristo nas minhas motivações, eles têm que ver Cristo nas minhas renúncias, eles têm que ver Cristo no meu amor pelos outros,
eles têm que ver Cristo na minha devoção a Cristo e a sua igreja. Então, se dizer filho de Deus vai muito além do que dizer eu sou gospel, vai muito além do que ter mais de 10 Bíblias na minha casa, vai muito além. E quando as pessoas dizem que verdadeiramente você é de Cristo, não é você que se intitula, são as pessoas que vão olhar para você e dizer, verdadeiramente ali vai um discípulo de Jesus. É quando olharam para Pedro e disse assim, você é um deles, você se parece com ele, você fala igual a eles, este aqui é mais um discípulo de Jesus. Apesar de Pedro se acovardar, não havia convertido ainda, mas Pedro era identificado como um discípulo de Jesus. Como que as pessoas nos veem? A gente luta por tanta coisa, não é verdade? Eu vou repetir. Lute pela santidade, meu irmão. Abandone o pecado. Abandone essas pragas daninhas que está colada em você e que não deixa você avançar, porque você pode morrer. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Corra para a cruz. Abandone tudo aquilo que te impede de orar, que te impede de jejuar, que deixa o teu coração duro. Você não entende mensagem, você não entende estudo, você é teimoso. Mas aí sofre. Ai, Deus não me ama. Deus te ama sim. Ele tanto te ama que te trouxe aqui hoje à noite para você ouvir essa mensagem. Senão ele não te traria aqui. Senão ele não me traria aqui. Abandone, lute pela verdade, lute pela santificação, sem a qual você não verá o Senhor. Lute por um amor verdadeiro. Ame as pessoas independente de quem elas sejam. Mas meu parente fez mal para mim, fulano fez mal para mim, fez isso para mim. Abandone esse ressentimento e ame essas pessoas, porque Jesus nos deixou o Espírito Santo para dar continuidade no nosso progresso espiritual. Jesus não te deixou órfão, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos capacitar e nos dar graça, para nos regenerar a cada dia. Então lute. Porque está cheio de zumbi por aí dizendo que é filho de Deus, já está morto há muito tempo. Está cheio de zumbi fora dizendo eu sou de Jesus. Está morto. Eu não consigo. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como você ser liberto sem palavra de Deus. Não tem como. O teu jeitinho brasileiro você não vai conseguir. Não tem como você ser liberto se você não ouve a mensagem do Evangelho. Lute quando você estiver aqui, Senhor, crava no meu coração, crava na minha mente a tua palavra, Senhor, me purifica. Eu não consigo mudar. Consegue sim, o Espírito Santo te capacita. Mas lute. Não negocie culto, não negocie ensino, não negocie santa ceia, não negocie comunhão, não negocie seu devocional, não negocie a leitura da Bíblia, não negocie, tenha ela como prioridade na sua vida, porque é ela que vai te dar vitória. Eu estou fraco, porque é tão difícil. É difícil, saia da carnalidade. Mas é tão difícil. Saia da carnalidade, porque a carne vai te engolir. Jesus então traz essa mensagem extraordinária, impactante isso aqui. Olha para ela e diz: não dá, Senhor, não tem como amar meu inimigo. Que isso? Ele destruiu minha vida. Jesus fala: ame. Senhor, mas o Senhor não viu o que ele fez? É quando Paulo, foi salvo. Senhor, o Senhor não sabe a notícia de Paulo? Esse homem entra na casa dos crentes, Senhor, leva tudo dos crentes e coloca os crentes como prisioneiros, Senhor. O Senhor não viu a fama dele, não? Vai, porque ele para mim um vaso escolhido. Então não questiona quem Deus quer salvar, quem Deus vai salvar, quem Deus abençoa, quem Deus não abençoa. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, com quem ele quer. O reverendo Hernandes estava pregando sobre isso, para a gente não questionar quem Deus vai salvar e quem Deus não vai salvar.
para a gente não olhar para as pessoas e dizer assim: ah, isso daí não vai ser salvo nunca. Quem somos nós para dizer que não vai ser? Você não foi? Não foi? Ou você se apresentou diante de Jesus com um diploma de perfeição? Olha, está vendo, Jesus? Eu não pequei, perfeito. Ah, é por isso que Jesus me aceita. Coisa nenhuma. O teu currículo, o meu currículo, o nosso currículo estava manchado. A ira de Deus estava sobre nós. Estávamos condenados ao inferno. Então Ele ama nós de tal maneira que Ele envia o seu Filho unigênito para quê? Para fazer um pagamento. Jesus veio para fazer um pagamento por nós. Olha aí. Por quê? Porque eu e você não teríamos condições. E Jesus quer o pagamento. O sangue do Cordeiro é o pagamento. Então, quando nós olharmos para as pessoas, ame essa pessoa, ore por ela, e entenda uma coisa: Deus tem o poder para salvar essa pessoa que você acha que nunca será salva. Deus tem poder. Aquilo que é impossível a mim e a você, a nossa ótica humana, para Deus é possível. Amém, meus irmãos?